Meus irmãos, eu vou gravar aqui mais uma resposta a um pastor protestante que distorce a fé católica, ataca a fé católica, mesmo eles dizendo que não atacam. Eles atacam sim. E eu vou aqui dar uma resposta a um tal de pastor Arilton. Vou, na verdade, dar continuidade, porque eu já gravei um vídeo mostrando aí, né, a primeira parte da fala dele refutando. Agora eu vou pegar a parte 2, onde ele vai falar sobre Nossa Senhora. E vai atacar o magistério, os santos, etc. Então, você vê que o protestante ele é assim, né? Ele não sabe tratar de um assunto só. Então, ele começa falando sobre a questão da intercessão de Maria, e ele mete lá a Assunção, e ele fala que os santos não estão no céu, e por aí vai. Então, eles fazem isso. Eles não têm, assim, uma pausa argumentativa. Ó, vou falar sobre isso, depois disso. Não. Eles fazem de uma vez para poder bagunçar aí a cabeça das pessoas. Mas antes disso eu quero aqui mostrar aqui algo para vocês muito legal, que eu quero pedir a você, seguidor, preste atenção, você que é de outro país, né, fora do Brasil aí, envia um vídeo de até 1 minuto pra gente no WhatsApp, tá aqui no WhatsApp em cima, pra gente colocar aqui no nosso espaço do seguidor, né, que eu quero saber aonde essa evangelização está chegando fora do Brasil. Então você que está aí em Portugal, em seja lá onde for, grava um vídeo. Olá, me chamo fulano de tal e acompanhe o trabalho do missionário Daniel Silveira. Aí você diz de onde você está assistindo, né? O nome da sua cidade, o nome do seu país, aí do estado do seu país, para a gente poder colocar aqui. Olha só, teve um irmão lá em Israel acompanhando a gente. Veja aí. Paz do Senhor, amor de Maria, esteja com todos vocês. Aqui é o Kleber, meu irmão Daniel. Estou diretamente aqui de Jerusalém, Terra Santa, aqui dentro da Cidade Santa, de frente para o Muro das Lamentações. Que lugar abençoado. Estou aqui para agradecer a você aí. Sou seu seguidor, tá? Agradecer você pelos vídeos que tem nos ajudado muito, ajudados a todas as pessoas que tentam buscar realmente mais conhecimento sobre a fé católica, tá? Agradecer pelo seu trabalho, que o Senhor possa continuar abençoando o seu trabalho, a sua missão, abençoando a sua família, tá? E que Nossa Senhora possa cobrir a você com seu manto sagrado, viu, irmão? Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe na frente, mais uma vez, diretamente de Israel, Jerusalém, Cidade Santa. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Muito obrigado aí pelo carinho, meu amigo Kleber, Deus abençoe. E você que está em outro país, né, em outro continente, envia para mim no WhatsApp um vídeo de até 1 minutinho para me colocar aqui também, para a galera ver onde essa evangelização está conseguindo chegar. Meus irmãos, nós vamos agora mostrar para vocês os argumentos desse pastor protestante e logo em seguida nós iremos dar uma resposta. Veja como os protestantes não têm a honestidade intelectual de fato, analisar a doutrina da igreja, analisar o significado da doutrina da igreja. E eles acabam falando coisas distorcidas. E uma pessoa que não conhece a doutrina da igreja, olha para esses caras e diz, nossa, esse cara é muito inteligente, eles estão com a verdade, e se deixam levar por essas argumentações. Porque o protestantismo tem essa narrativa de seguir unicamente a Bíblia, mas isso é uma mentira. Protestante não segue Bíblia, gente. Se seguisse, não seria protestante. Pois a Bíblia fala que só existe uma igreja, que só existe um único povo de Deus, que só existe um único pastoreio. E isso não existe no protestantismo. Não há unidade doutrinária no protestantismo. Então não tem como seguir a Bíblia e ao mesmo tempo ser protestante, né? Mas vamos aqui para a argumentação dele, logo em seguida eu vou dar a minha. Vamos lá. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão ou mediação é também um ataque ao santuário. Por quê? Porque tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero romano. A Virgem Maria como estando junto ao Pai, sendo mediadora, os santos como estando no céu, com poder de fazer milagres, e o clero romano estando na terra, com poder de perdoar pecados. Isso é um ataque ao santuário. Por quê? Porque na doutrina do santuário nós aprendemos que Cristo morreu para ser nosso advogado. Ele é o único que nos pode reconduzir ao Pai. Por quê? Porque ele é Deus homem. E sendo Deus, ele segura o braço divino. E sendo homem, ele segura o braço do pecador. Ele pode nos reconectar a Deus. E só ele. O catecismo que eu estou segurando na página 273 diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original,
terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí eu pergunto para você, que é um sincero católico, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Aonde está na Bíblia que agora ela foi declarada por Deus Rainha do Universo? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que buscá-la para que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? Isso não está na Bíblia. Isso está no catecismo. Isso está na tradição romana. Mas você entende que isso é um verdadeiro ataque à Bíblia? Um ataque à doutrina do santuário? Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram, elas estão mortas, com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou e já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo esses que a Bíblia dá nomes, dizendo que já estão no céu, em momento algum nos é orientado a buscar esses homens. Quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não. A Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Pelo amor de Deus, aonde é que diz no Catecismo da Igreja Católica que Maria substitui Jesus? Me diz aí, pastor. Me diz onde está dizendo que Maria agora é a medianeira entre Deus, Pai e os homens. Me diz aí. Você não mostra isso. Quando o católico fala sobre a mediação, a intercessão de Maria, é a Jesus Cristo. Mas aí o protestante vem com essa abordagem de dizer, onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia isso? Olha só, primeiro o pastor diz aí, tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero. Eu quero que o pastor me mostre em qual parte do catecismo da Igreja Católica vai dizer essa frase que ele disse. Tira Cristo do papel de mediador. Me mostra aí, pastor. Em nenhum momento a doutrina da Igreja diz isso. Agora, existe a participação de Maria Santíssima, dos santos em Cristo. E eu vou lhe argumentar isso aqui, né? Se lá em Gálatas 2:20, o próprio Paulo pode dizer assim, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso daqui Paulo está mostrando que ele é participante. Olha só, ele é participante desta ação de Cristo nas pessoas. Ele é instrumento. Maria Santíssima, se Paulo pôde dizer isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, imagine Maria Santíssima. Ela que é a mãe do Senhor. E Deuteronômio 6,4 vai dizer que só existe o único Senhor, que é o Deus de Israel. Então Maria é mãe de Deus. Mas o protestante fica com essa história de dizer aí, né, pegar 1 Timóteo 2,5, que vai dizer que Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador do sacrifício no madeiro da cruz. Isso é um fato. Agora, questão de orações, pastor. Se você pega, por exemplo, Apocalipse 5,8, os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam a quem? Ao Cordeiro, que é Jesus. Então há, sim, a intercessão de Maria e dos santos a Jesus. Eles intercedem, assim como os 24 anciãos levavam as orações de todos os santos a Jesus. Com isso, nós não estamos dizendo que Maria e os santos e o clero substituem o lugar de Cristo. Não, de forma alguma. Existem intercessores a Cristo. Eu posso muito bem rezar por uma pessoa. Ah, mas aí o protestante vai dizer, ah, Daniel, mas você está vivo, os santos estão mortos. Nada disso, pois nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, diz a palavra de Deus. Os santos estão vivos, sim. Eles não estão inconscientes. Tanto é que lá em Lucas 16, por exemplo, que fala do rico e do pobre Lázaro. Aí o protestante vai dizer, ah, mas ela é uma parábola. Ah, quer dizer então que uma parábola pode ser herética? Jesus então contou uma parábola herética. Porque ele fala que eles estão conscientes após a morte física. Então não vem com essa de dizer que estão inconscientes, não, que isso não cola. Gênesis 4:10 vai dizer que o sangue de Abel, né, que foi morto por Caim, clamava por justiça. Isso está confirmado em Apocalipse 6, do 9 ao 10, que os mártires estão clamando por justiça. Ah, Daniel, mas o Apocalipse vai falar só de coisa futura, diz o protestante. Quem te disse isso, cara? Se eles estão clamando por justiça, é antes da volta de Jesus Cristo. Então é algo que está acontecendo. Esse clamor por justiça dos mártires.
de Apocalipse 6, do 9 ao 10. Então eles não estão dormindo, como os protestantes dizem. Outra prova disso, se você pegar aí na sua Bíblia, senhor protestante, em 2 Coríntios 5, do 8 ao 9, olha aqui o que é que Paulo diz. Olha aqui. 2 Coríntios, pega aí sua Bíblia, capítulo 5, do versículo de número 8 ao 9. Olha só aqui. Paulo diz assim: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Olha só o que Paulo diz, né? Ausentar-se desse corpo e ir habitar junto do Senhor. Aqui não está dizendo, vou me ausentar do corpo, vou dar uma dormidinha aí durante um tempo, depois eu me acordo e vou habitar junto do Senhor. Paulo não diz isso. Ele diz que assim que se ausenta, já vai habitar junto do Senhor. Aí isso já destrói essa argumentação desse pastor que diz que os santos não estão nos céus. É mentira desse pastor protestante, porque Paulo está dizendo aqui que assim que se ausentar do corpo, vai habitar junto do Senhor. E vivos ou mortos, vai lutar para agradar o Senhor, ou seja, vai trabalhar para agradar o Senhor. E como? Vai trabalhar de que maneira? Intercedendo. E é isso que a igreja ensina, senhor protestante. Hebreus 9, 27 vai dizer: importa que um homem morra uma única vez e logo em seguida venha o juízo. Existe o juízo particular, que é só a pessoa e Deus após a sua morte física. Isso o protestante não entende, porque ele não consegue ter essa visão sobre juízo particular e juízo universal, porque ele acha que o católico crê em 2 julgamentos. Não, é um só. É um só julgamento. Mas existem suas particularidades, né? Aqui mostra que a doutrina da igreja não está errada. E outra oportunidade eu vou falar mais sobre essa questão dos julgamentos, né? Que o protestante vê como julgamentos, mas o julgamento é um só. Mas veja, Paulo deixa claro, assim que eu me ausentar desse corpo, eu vou habitar junto do Senhor. Então essa história de dizer que os santos não estão nos céus, isso é mentira de vocês protestantes, porque vocês não sabem ler Bíblia. Vocês não sabem ler Bíblia. Paulo está deixando claro aqui. E ele ainda diz, olha só como é profundo o que ele diz aqui. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E também por isso, que vivos ou mortos nos esforçamos por agradar-lhe. Você vê claramente isso em Hebreus, por exemplo. Deixa eu pegar aqui Hebreus 11. Pega aí na sua Bíblia. Hebreus 11. Olha só aqui, né? Hebreus 11 vai falar algo muito interessante. Versículo de número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim, e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Ele ainda fala. Olha só. E ele fala o quê? Ele ainda fala. Ele intercede por aqueles que estão aqui na terra. Ele ainda está falando, então ele não está dormindo, como os protestantes dizem. Mas, meus irmãos, o pastor aí, ele ficou tentando aí dizer que o católico tira Jesus dessa mediação. Não existe nenhum momento da doutrina da igreja que diz que Maria substitui Jesus. Mas ela é participativa, essa mediação de Cristo. Por quê? Porque Cristo tem um corpo místico, que é a igreja. Ele é o único mediador, o Cristo é mediador total. Você, que faz parte da igreja verdadeira de Cristo, católico, você pode sim conduzir uma pessoa a Deus, por meio da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então nós somos participantes disso. Existe aqui a comunhão dos santos. Essa comunhão está relatada aonde na Sagrada Escritura? Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Você vai ver que é uma unidade com Cristo, que é o cabeça. Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça desse corpo místico. Então entendam isso, protestantes. A gente não está colocando ninguém no lugar de Cristo, mas estamos reconhecendo que existe essa participação nesta mediação. E Nossa Senhora foi a que teve a participação mais direta a isso. Tanto é que foi no ventre dela que foi gerado o sangue que nos salvou.
Por isso que o católico diz que Maria é corredentora. Ela cooperou para a redenção, ela participou diretamente na salvação da humanidade. Pois foi no ventre dela que foi gerado este sangue, que foi derramado no madeiro da cruz. O corpo que foi pendurado no madeiro da cruz foi gerado no ventre dela. Então, se a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e foi no ventre de Maria que esse sangue foi feito, então há uma participação dela, uma cooperação dela direta aqui. Jesus é o único Salvador? Sim, lógico. Mas Maria é corredentora porque ela cooperou para isso. Ela teve uma participação direta para isso. Aí o protestante veio com aquela dele de dizer, onde está isso escrito na Bíblia, né? Ele botou assim, ele falou assim, onde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Onde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Onde está na Bíblia que ela foi declarada por Deus como rainha do universo? Onde está na Bíblia que eu tenho que buscar que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? O protestante vem com essa história de onde está na Bíblia, onde está na Bíblia, onde está na Bíblia. Ora, mas aonde está na Bíblia que tudo tem que estar nela? Aonde está na Bíblia que tudo tem que estar explicado nela ao pé da letra? Porque na minha Bíblia e na sua, Senhor protestante, vai dizer em João 21, 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever, então nem tudo foi escrito. Ah, Daniel, então como é que resolve isso aí? Meu amigo, é o seguinte, os protestantes, eles não conseguem entender qual é o significado das chaves. Qual é o significado das chaves da Sagrada Escritura? Veja só, se você pegar Isaías 22, deixa eu ler aqui para vocês. Isaías capítulo 22, pegue aí na sua Bíblia. Isaías 22, do versículo 19 ao 23. Isso é o Antigo Testamento. Para mim poder explicar a resposta a esses questionamentos de onde está na Bíblia, onde está na Bíblia, onde está na Bíblia. Presta atenção. Lá em Isaías 22, do versículo 19 ao 23, vai dizer assim: eu te deporei de teu cargo, olha só, e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. Eu o revestirei com a tua túnica e cingirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Olha só, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi. Então a chave, ela tinha esse significado, né? De transmissão de poder, de autoridade, de assumir uma autoridade diante de um povo. E ele é assim aqui, olha, ele vai ser como um pai. O que é que acontece com o Papa? Já vamos entender. Olha aí. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Olha a autoridade, ó. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. E eu fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Um trono de honra. Tinha que ser honrado. Olha aí, né? Isso aí já destrói muita coisa protestante. Não pode honrar, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém de ser Deus. Deus não dá a glória dele de ser Deus para alguém, não, querido. A Santíssima Trindade é única. Pai, Filho e Espírito Santo, o único digno de ser adorado. Agora, os santos podem ser honrados, sim. Está aqui, será um trono de honra. Olha só, seu protestante. Então aqui está falando, já no Antigo Testamento, o significado das chaves. Olha o poder que tinha isso. O que ele abrir vai estar aberto e acabou. E o que fechar vai estar fechado e acabou. Ninguém se mete nisso. Autoridade. Autoridade. Aí você sai do Antigo Testamento e você vai para Mateus capítulo 16. Não é? E você vê aqui na Nova Aliança algo interessante. Veja só, Simão Pedro respondeu, vou ler aqui mais na frente, né? A partir do versículo 16, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz aí Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou,
Mas meu Pai que está nos céus, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves. Agora a chave de quê? Da casa do rei de Davi? Não, ó, a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Lembra de ler assim? Tudo que você fechar está fechado. E o que abrir está aberto e acabou. Ninguém pode se meter. Aqui o que é que acontece? Jesus diz a Pedro: tudo que ligares vai ser ligado. O que desligar vai ser desligado e acabou. A autoridade do magistério. Está aqui na Sagrada Escritura. E essa autoridade do Sagrado Magistério é justamente o que acontece quando os papas falam em ex-cátedra e nos ensinam a questão dos dogmas, nos esclarecem. Ah, Daniel, mas como entender melhor isso? Vamos lá. Entenda que a minha resposta está sendo construída. Presta atenção. Vamos lá. Se você pegar aqui em Atos dos Apóstolos, olha só o que diz aqui em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4 ao 5. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Então, o povo era ensinado a ter que obedecer às decisões dos apóstolos. Por quê? Porque existe a autoridade no Papa, que é passada aí para os bispos e para o povo de Deus, e o povo precisa obedecer. Então, o cara vai e pergunta assim: onde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Onde está na Bíblia que Maria foi assunta aos céus e etc e tal? Cara, não está na Bíblia a frase Maria foi assunta aos céus. Assim também como não está na Bíblia a lista dos livros canônicos. Assim também como não está na Bíblia, né, várias coisas que eu poderia argumentar aqui. A palavra Santíssima Trindade não está na Bíblia. Mas se prova a Santíssima Trindade pela junção de vários textos também da Sagrada Escritura. E eu estou mostrando para você que é o seguinte: você cobra aí que esteja tudo escrito, mas muitos de vocês não vivem somente do que está escrito. Veja só, Apocalipse 12. Você cobrou aqui para mim te provar que Maria foi escolhida como rainha do universo por nosso Senhor. Está lá em Apocalipse 12. O grande sinal surgiu no céu, veja só. Aqui também dá a ideia da assunção de Nossa Senhora. Aí você vai dizer: não, mas ali não é Maria, é a igreja. Mas qual capítulo e versículo diz que é a igreja? Me mostra qual versículo de Apocalipse 12 está dizendo que aquela mulher é a igreja. Nós católicos acreditamos que também significa a igreja. Mas vocês, protestantes, que dizem que só creem no que está escrito, onde está dizendo ali que não é Maria? E que ali, aquela mulher é a igreja. Eu pergunto para você, qual foi a mulher que estava grávida e com Jesus no ventre? Ah, foi Maria? Interessante. A mulher do Apocalipse 12 estava grávida e quem é que estava no ventre dela? Jesus. Ah, quer dizer que não é Maria? Vejam, a gente consegue destruir toda essa narrativa protestante, né? Então você vê claramente que essas perguntas dele, né, ele tenta dizer que tudo tem que estar escrito ao pé da letra, mas nem mesmo eles vivem isso. Porque se eu fosse cobrar várias coisas aqui que tinha que estar escrito ao pé da letra, a palavra Santíssima Trindade, por exemplo, ele diz que juntando textos dá para provar, e eu estou juntando textos aqui provando para você a questão de Nossa Senhora. Você reclama dessa maneira, mas veja, o catecismo da igreja está na Sagrada Escritura. Você quer a prova disso? O que está sendo ensinado aqui é em conformidade com aquilo que foi decidido pelos apóstolos, assim como eu li para você aqui em Atos 16, do 4 ao 5, que nós temos que obedecer aos ensinamentos dos apóstolos. E esses ensinamentos vêm como? Vêm através do clero, porque o magistério é a sucessão apostólica, meu filho. Então a gente tem que obedecer às decisões dos apóstolos. E os apóstolos, eles têm essa autoridade juntamente com o Papa, pois o Papa, ele recebeu a chave do reino dos céus, tudo que ele ligar vai ser ligado e o que desligar vai ser desligado. E com o tempo foi sendo explicado. Tem muita coisa que não está explicada na Sagrada Escritura, porque iria vir essa explicação com o tempo. Você pode ter a certeza disso em João 14. É por isso que a Sagrada Escritura ensina a gente a obedecer o clero, porque ia ter coisa explicada depois. Quer ver só? Veja aqui.
Em João 14, versículo 26 diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Veja, ele vai ensinar todas as coisas, ou seja, o que precisava ainda ser esclarecido, e vai recordar o que já tinha sido ensinado. E como isso acontece, senhor protestante? Por meio da igreja, pois em 1 Timóteo 3,15 diz que é a igreja coluna e sustentáculo da verdade. E aqui em Efésios 3, do versículo 10 a 11, vai dizer: assim de hora em diante, as dominações e potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com os desígnios eternos que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pela igreja se aprende a verdade, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade, e não as interpretações erradas de vocês da Sagrada Escritura. Então, onde está escrito tudo isso? Ao pé da letra não está, mas está escrito que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, e a igreja tem autoridade para fazer isso daqui, ó, explicar a Sagrada Escritura de maneira correta e não de acordo com as interpretações erradas de vocês, que só dá confusão para vocês mesmos. Então aqui está a minha refutação ao senhor pastor. Olha só que interessante. Ele reclama aí dos milagres, dizendo que os santos não podem fazer milagres. Você está precisando ler Bíblia, pastor. Porque lá em Atos 19, por exemplo, do versículo 11 ao 12, diz que um pedaço das roupas de Paulo era levado para os enfermos endemoniados e acontecia curas e libertações. Olha só, milagres acontecendo aqui. Até a sombra de Pedro fazia milagres acontecer. Eu poderia citar muitas outras coisas aqui. A casa caiu para vocês de novo, senhores protestantes. Galerinha que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, são 4 e-books, cada um custa R$10, fala comigo aqui no WhatsApp que eu lhe mando a informação. Galera que puder, ajuda aí nas cestas básicas, eu agradeço cada doação. A gente está entregando essas cestas básicas para as várias famílias carentes aqui do estado do Ceará, então ajude a gente, beleza? Quem quiser conteúdo exclusivo em vídeos exclusivos, aqui embaixo tá, seja membro, clica e se torne um membro oficial desse canal e receba um conteúdo exclusivo em vídeos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Estamos juntos e até a próxima.